Boa noite. Ficamos com o tema Código de Nuremberg, solicitado pela docente Mistes. Os discentes são Áquila Lima Cunha, Bianca de Souza Oliveira e Oliveira, Cleidiane Matos Cardoso, Diana Pereira de Souza, Fernando Nascimento dos Santos, Fernando Nascimento Pinto, Iris Carvalho de Jesus, Lorena Azevedo Lima Silva e Robert Lopes de Fonseca Suzarte. Esses são os tópicos que vamos abordar durante a apresentação: conceito, contexto histórico, os 10 princípios do Código de Nuremberg, pesquisa médica envolvendo seres humanos, os benefícios de experimentação científica e as referências. Bom, o Código de Nuremberg, ou Nuremberg, é um conjunto de princípios éticos que rege a pesquisa com seres humanos, sendo considerado como uma das consequências dos processos de guerra de Nuremberg ocorridos no fim da Segunda Guerra Mundial. O Código de Nuremberg ele foi formulado em agosto de 1947 por juízes dos Estados Unidos, na intenção para julgar os médicos nazistas acusados. E entre esses acusados, 20 foram médicos, porque foram 23 réus e 20 desses eram médicos. No contexto histórico, a medicina durante muitos séculos foi exercida com autoritarismo. Em 9 de dezembro de 1946, no fim da Segunda Guerra Mundial, o Tribunal Militar Internacional em Nuremberg julgou 23 pessoas, da qual 20 eram médicos, como eu havia dito no slide anterior, que foram considerados criminosos de guerra pelos brutais experimentos realizados em seres humanos nos campos de concentração nazistas. Vale ressaltar também que, em 1947, uma corte foi formada por juízes dos Estados Unidos, o qual reuniu para julgar os crimes cometidos por esses médicos. E esse julgamento resultou na elaboração de um conjunto de preceitos éticos para a pesquisa clínica e que se deu o nome do Código de Nuremberg. Ainda no contexto histórico, em 19 de agosto ocorreu o veredito no qual 7 acusados foram condenados à morte, 7 foram absolvidos e os demais foram condenados à prisão. Em abril de 1947 também, os doutores Leo Alexandre e Andrew Conway haviam submetido ao Conselho de Crimes de Guerra 6 pontos que definiam a legitimidade de experimentos médicos com seres humanos. O veredito do julgamento de Nuremberg adotou tais pontos e adicionou mais 4, e os 10 pontos passaram a constituir o Código de Nuremberg. E nessa imagem mostra o dia do julgamento dos réus. Os 10 princípios do Código de Nuremberg são: o primeiro, consentimento voluntário; segundo, experimento deve produzir resultados vantajosos; terceiro, experimento com animais; quarto, evitar sofrimento e danos desnecessários; quinto, risco de morte; sexto, grau de risco; sétimo, medidas de prevenção; oitavo, qualificação dos pesquisadores; nono, liberdade de se retirar do procedimento; e o décimo, suspensão dos procedimentos pelo pesquisador. Essa imagem também foi no dia do julgamento dos réus. A pesquisa médica envolvendo seres humanos tem sido uma prática comum na evolução científica e contribuiu para melhorar a qualidade de vida do homem. Uma questão, porém, tem se apresentado insistentemente em função de um desejo de desenvolvimento e justiça social crescente na evolução das sociedades mais primitivas até nossos dias, causando desconforto e questionamentos à questão de experimentação abusiva e desnecessária. Em relação a essas questões de experimentação abusiva e desnecessária, vale ressaltar que esses deslizes éticos já ocorriam bem antes do Código de Nuremberg. A história mostra inúmeras situações em que a ética ela não foi respeitada por muitas vezes e nem sequer foi cogitada. E após esse aparecimento do Código de Nuremberg foi que continuou acontecendo esses deslizes éticos. Bom, essa experimentação científica que foi realizada nos seres humanos trouxe também alguns benefícios à sociedade. Entre esses benefícios
temos a prevenção do escorbuto, a vacina contra a varíola, a vacina contra a raiva, a descoberta da insulina e os estudos sobre a febre amarela, a prevenção da pellagra e as pesquisas sobre a dengue e a história das pesquisas em anestesiologia. Bom, gente, concluímos nosso trabalho, está aqui as referências de onde a gente pegou o conteúdo. E aí agora vamos para o quiz, né, sobre o assunto.